Olá, olá! Está começando mais um Prosa CDL, o nosso espaço super bacana para falar de empreendedorismo, empresas, carreiras, curiosidades e, acima de tudo, entregar para você valiosas dicas dadas por quem já percorreu o caminho das pedras de empreender. Esse podcast é uma iniciativa da CDL Uberaba, a sua casa de soluções para você, lojista. Eu sou Fabiana Cunha, jornalista, apaixonada por comunicação e um bom dedinho de prosa, viu? E hoje o nosso convidado é engenheiro de produção, paulista de Presidente Prudente, palmeirense, já vou adiantar aqui, atua no varejo há mais de 20 anos, adora pedalar e correr e dar uma caminhadinha ali de vez em quando, e há pouco mais de um ano é o superintendente do Praça Uberaba Shopping Center. E meu grande amigo, hoje eu converso com Edson Alves. Edson, seja muito bem-vindo ao Prosa CDL. Que bom que a gente vai poder sentar aqui para dar um dedinho de prosa. Lógico, sempre, né? A gente sempre conversou muito, a gente já se fala há um bom tempo. Eu acho que é uma grande oportunidade que a CDL está nos dando hoje, né? Oh, lógico, é a oportunidade da gente conhecer. Eu já conheço bastante da sua história de vida, mas é a oportunidade do pessoal de casa também conhecer um pouquinho mais do superintendente do Praça Uberaba Shopping e saber quais são os novos caminhos do empreendimento aí pela frente, finalzinho de 2022, 2023 e por aí vai. Bom, eu quero começar da seguinte maneira, Edson. Vamos começar falando um pouco da sua carreira, da sua vida, porque assim a gente vai poder traçar uma linha do tempo para o pessoal entender como você chegou aqui em Uberaba. Pode ser? Pode ser, lógico. Fechado, então. Bom, você começou sua carreira profissional muito cedo. Dedicou a época dos estudos na faculdade ali integralmente e tudo mais. E você começou como um trainee numa multinacional. E eu queria saber de você que multinacional é essa e como que foi entrar no mercado de trabalho já numa grande empresa como essa. Olha, eu me formei, eu fiz um estágio de trainee na Philips do Brasil. Foi a minha grande escola, eu acho que eu devo muito a isso daí. A minha carreira hoje é muito baseada no que eu tive lá dentro. Então, a disciplina era muito rígida, porque a descendência é de europeus, então horário tinha que ser eram rígidos, e as atividades também a gente tinha um compromisso muito forte, entendeu? Ô Edson, quando a gente fala em multinacional, as pessoas pensam num outro conceito de trabalho, né? Como você mesmo disse, tem muita regra, tem muita disciplina, mas também tem muita oportunidade de carreira dentro de uma empresa como a Philips, por exemplo. Não tenha dúvida. Eu comecei como engenheiro, na realidade eu trabalhei em engenharia por poucos anos. Aí eu tive um convite para ser um gerente de projetos, que foi uma área que eu adorei, porque você, na realidade, você vê um produto seu nascer e vê ele vivo a cores numa linha de produção. Da prancheta à a, fábrica. a realidade. E o nosso centro de desenvolvimento inicialmente era na Holanda, depois foi transferido à Ásia, em Singapura, onde também visitei. Aprendi muito da cultura asiática, que eu adoro até hoje. Singapura é um caso à parte, que a gente vai conversar daqui a pouco. Você tem muita coisa para me contar de Singapura. Tem um pouquinho de coisa para falar. Aí depois foi para logística, né? Porque você foi gerente de projetos de logística. E depois eu assumi a parte de logística da América Latina toda. A América Latina nossa iniciava no México e terminava na Argentina. Então, aprendi também muito da cultura mexicana, que eu amo, os nossos irmãos argentinos também, e também fui a Peru, Chile e outros. Eu andei basicamente a América Latina toda. E aí, pela Philips. Aí já como gerente de logística ou ainda na questão de projetos? Não, aí eu já era gerente de logística, então eu acompanhava toda a parte de vendas, de produção, de fornecimento para toda a América Latina. Que responsabilidade, hein? Mas era muito gostoso.
amo o desafio, por isso que eu estou aqui hoje. Eu sei, a gente já falou muito sobre isso. Ô Edson, e que, por exemplo, América Latina, porque a gente ainda vai atravessar o oceano para ir para o outro lado do planeta aqui nas próximas perguntas, mas o que você tira dessa experiência toda? Porque, como você disse, os hermanos, estamos todos aqui concentrados na América Latina, mas são culturas completamente diferentes. O que você tira o que você tirou de aprendizado dessa experiência? No fundo, assim, os argentinos são mais europeus do que sul-americanos. E, por um outro lado, você vai ao México, é a cara do Brasil. Então, é muito parecido, sabe aquela bagunça que tem o brasileiro? O México é igual. Mas eu tirei como experiência você conseguir se relacionar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e isso te dá um background muito grande. Eu vou ter que te perguntar uma coisa. Chegou aí no Dia de los Muertos, no Sim, México? eu vou falar para você. A primeira vez que eu fui lá, eu estava de táxi, aí você passa em frente às padarias e está lá, Pão de los Muertos. Aí eu cheguei no meu escritório e falei assim, escuta, mas tem pão de morto? Não, aqui, e eles comemoram, na realidade, vamos dizer assim, esse Dia dos Mortos não é um dia triste. Para eles é um dia feliz, festa, é uma né? festa. No entanto, que quando eu vi numa delicatessen, eles fazem uns chocolates de caveira que eu trouxe para o meu filho conhecer, porque eu acho que isso daí é uma coisa cultural. Então, meu filho, desde pequeno, já conviveu com isso daí. Olha, existe um país onde se comemora a morte, vamos dizer assim. É a passagem para eles, né? É a passagem, né? exatamente. Se você for para um lado espiritual, por que não? Né? E é interessante, isso é muito retratado numa animação. Eu não sei, corrija-me se eu estiver errada, eu não vou lembrar agora, mas se não me engano, da Pixar, que fala exatamente, mostra o dia de los Muertos, toda a festa, toda a reunião por trás daquilo. Então é muito legal. É uma coisa que eu tenho vontade de conhecer, viu? Essa festa. Agora vamos lá. Durante a sua infância, voltando um pouquinho, você morou em muitos lugares por causa do trabalho do teu pai. Isso. Como foi para você? Porque eu passei isso de uma maneira muito menor, né? Eu morei em algumas cidades também por causa do trabalho do meu pai. Mas você pulou muito mais do que eu. Um pouquinho. Então, como é que eu fui passar por essas cidades tão jovens? Porque quando eu me lembro que quando eu firmava um laço de amizade ali, trocava de cidade. Aconteceu a mesma coisa com você? Acontece a mesma coisa. Eu acho também uma outra coisa você ter a sua adaptação em escola, né? Porque você começa a criar os seus amigos em escola e, de repente, aquele amigo não está mais ali. Seu pai teve que botar toda a mudança dentro de um caminhão e você ir para um outro lugar. Eu acho que isso daí, no fundo, é o que a gente faz hoje, né? O que eu fiz na minha vida, de você viver viajando e estar em outros lugares, eu acho que o meu começou na minha infância. Então eu já comecei a me adaptar desde pequeno, entendeu? Então, uma época lógico, vivi numa cidade, a gente se instalou um pouco lá, mas com 18 anos eu fui embora, porque eu entrei numa faculdade, e a minha mãe sempre foi Aonde muito... você fez faculdade? Eu fiz a faculdade na FEI, que é em São Bernardo do Campo, e eu lembro até hoje, quando eu passei no vestibular, e minha mãe, ela tem um espírito muito aventureiro também, assim como o meu. Ela falou assim, filho, arruma a sua mala e segue o teu caminho. E foi isso que eu fiz. Vamos falar de Singapura? Vamos, ué. Ai, tô louca pra saber dessa história em detalhes de Singapura. Como foi conviver com uma cultura, principalmente, vamos fazer uma ênfase aqui na gastronomia de lá. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei em Singapura. Lógico, você tem um choque, porque a cultura asiática é muito diferente da nossa, até em termos de comportamento dentro da onde você trabalha até onde você se hospeda. Então, o meu espírito é assim,
eu acho que quando você vai para um país, você tem que adquirir ou você vê tudo que é tipo de cultura. Não só você admirar uma obra de arte ou um hotel que em Singapura tem um hotel que veio inteiramente da Inglaterra, porque eles têm uma raiz, né, inglesa nessa história toda. Mas a cultura gastronômica que você tem em Singapura, os contrastes são muito grandes. Então, você tem a gastronomia chinesa, né, que não tem nada a ver com frango xadrez, que isso daí é uma invenção nossa, de brasileiro, sabe, aquelas coisas assim. Não existe isso daí Como lá. a pizza no Brasil, né? Como a Comparada pizza, aí na Itália. exatamente. Mas também lá tem uma influência muito grande de indianos, né? Então no entanto que tem uma parte de Singapura que se chama India Town, que é onde vivem muitos indianos. E O eu indiano, ele é famoso pelas especiarias, né? especiarias, Curry, então, por aí vai. Muito. mas aí também existe um grande risco de você entrar na cultura tanto chinesa quanto indiana. Eu tive a felicidade de ter grandes amigos chineses que me levavam em lugares onde se comia Comida comidas chinesa. chinesas, não chineses, mas aí você tinha tanto a opção de comer um bom peixe, como você tinha comer um espetinho de besouro, como eu comi gente. um arroz com perninha de escorpião. Aí depois que eu comi aquilo lá, eu falei assim, o que é isso daqui? Aí ele falou, isso daí é uma perninha de escorpião. E por outro Tu lado... comia antes pra saber depois. Porque era assim um arrozinho com algumas coisinhas pretinhas. E era crocantezinho. Parecia uma cebola queimada. Parecia, mais ou menos isso daí. Como eu também comi enguia também, foi um dos pratos que eu comi. E por outro lado, eu tive a oportunidade de ter um grande amigo indiano, era um engenheiro, e nós fizemos uma grande amizade, no entanto que conhecia a família dele toda. Então nós íamos para o bairro indiano comer na nossa folha de bananeira, porém ele me orientava. Olha, isso daqui você pode comer, isso daqui você não pode, porque a mesma forma que a gente tem um condimento aqui, que a gente usou há muito tempo atrás, e curtir uma carne em banha ou curtir no sal grosso, o indiano ele teve a cultura de curtir as coisas dele em pimenta do reino. Então, é tudo muito apimentado. Então, você tem que ter um cuidado louco. Mas a comida, a gastronomia me encanta. No entanto, que eu gosto de cozinhar. Hoje eu não tenho muita oportunidade, porque no flat onde eu moro não pode ter um fogão. Mas quando eu tiver uma oportunidade na casa dos meus amigos, por que não, né? Opa, cozinha lá tá liberada, viu? Lá, tá vendo? Viu, Vamos Matheus? fazer. Ó, você viu aqui o compromisso, né? Vamos então, fazer Edson um vai lá pra casa risoto. fazer uma janta pra gente. Vamos fazer um risoto, que é uma comida italiana que eu sou apaixonado, né? Ele tá prometendo um arroz de polvo pra minha mãe. Também. Tem um arroz de polvo da minha mãe também. Também. Vocês estão vendo, né, gente? A gente aqui já é amigo, a gente senta, bate papo mesmo. Tô perguntando aqui um monte de coisa que eu já sei dele. Mas vem cá. Qual que é o sabor da perninha do escorpião? Tem gosto de quê? Tem gosto de um amendoinzinho, vamos dizer assim. Não, mas é crocante, gostoso. Não te faz mal, porque eles comem. Sim, né? Não. Tanto é que existe uma área da gastronomia chamada, se não me engano, entomofagia. Que eu sei que é o ento de insetos. Isso. E tem aquela barata africana que eles fazem. Há muita gente, indígenas, ou até pessoas mesmo da roça, como a famosa tanajura, que é aquela formiga da roupinha grande. Exatamente. Então existem. É muito parecido com tenério. Exatamente. Eu não sei, nunca comi. Nunca se arriscou. Paz. Ainda sobre viagem, essa experiência sua, em quanto tempo você ficou em Singapura? Eu, às vezes, ficava 15 dias, 20 dias ou um mês, voltava, porque como o centro de desenvolvimento foi lá, então, como eu era gerente de projetos, e os projetos naquela época já eram mundiais, então algumas fases a gente ficava lá 15 dias ou 3 semanas, voltava e depois de um tempo retornava de novo para Singapura, dependendo da etapa que estava, mas é um país maravilhoso,
Na realidade, é um país, cidade, onde tudo muito é organizado e você se sente seguro em qualquer lugar lá. Então, para a gente fechar o tópico Singapura, que dica que você daria para quem tem vontade de conhecer países asiáticos como Singapura, por exemplo? O que você diria para essa pessoa que tá a fim de conhecer Singapura? Eu acho que É lá que tem aquele aeroporto mais bonito do mundo? Que tem uma cachoeira no tem meio dele? Olha, o aeroporto de Singapura, a hora que você chega, tem uma cascata, porque lá eles são muito ligados à orquídea. Existe uma cascata de orquídea que eu nunca vi na minha vida e nunca irei ver, porque só existe lá. Então é uma coisa tudo muito bem organizada. É um país que é uma ilha, então tem as limitações de você ter um espaço. Eles, hoje não, eles tratam a água do mar para virar água potável, mas antigamente eles importavam, existia um aqueduto que vinha da Malásia para Singapura. Lá não existe uma vaca, digamos assim. Então toda a carne vem de outros lugares, como vem do Brasil, como vem lá da Austrália. Então eu acho que Singapura é uma ilha que tem que ser muito bem explorada. A parte arquitetônica de Singapura é maravilhosa. Eu não cheguei a ver, mas tem um hotel hoje que tem uma piscina que fica lá no 32º andar. A piscina mais alta do mundo. Então, eu acho assim, é um país fascinante, é um país que existem regras muito rígidas. Então, você não pode cuspir no chão, porque antigamente se cuspia no chão. Você não pode mascar um chiclete, porque houve vamos dizer que o país chegou a parar por causa de um chiclete colocado num sensor de porta. Então, travou toda a parte de metrô. Então, existe isso daí. No entanto, que Singapura é conhecido como o país das multas. Então, as regras são muito rígidas. Então, estude as regras antes de ir. Exatamente. E quando você chega em Singapura, você assina um documento que a partir do momento que você imigrou, que você desceu, que você foi aceito por Singapura, você está sob a lei de Singapura, sem apelo diplomático. Então, tráfico de droga, existe a lei da morte lá. Pena de morte. Exatamente. Então, fica a dica aí, ó. Quem tiver a fim de ir conhecer as belezas e as excentricidades de Singapura, dá uma olhadinha nas regras do jogo antes para não ser pego de surpresa, hein? Agora, ainda falando em viagem, você e a Terezinha, sua esposa, são apaixonados por viajar. Sim. Você, inclusive, esteve recentemente agora de férias na Itália e teve em local, eu vi as fotos, em Positano, Capri e tudo mais. Inclusive, você foi num restaurante que eu já tinha visto foto. Falei, o dia que eu for gente grande, eu vou nele, que é um restaurante encravado numa montanha. Isso. É uma gruta, numa gruta. Eu queria que eu trouxe o exemplo da Itália, que é a sua viagem mais recente, para você me contar por que para você, e também, logicamente, para Terezinha, por que é tão importante para vocês viajar? O que muda em você? O que você sente que muda em você a cada viagem que você faz? Não, eu acho assim, tanto eu quanto ela, a gente trabalha muito. Então, pelo menos 2 vezes ao ano a gente se dá de direito de fazer uma viagem como essa, porque no fundo, nós somos apaixonados pela Itália e somos apaixonados pela Europa. Então, essa última viagem, de fato, geralmente é ela que escolhe, eu só acompanho. Ela faz todas as reservas. É lógico. Acompanhando. É lógico, você que manda. Sim, senhora. A última palavra é sua. Sim, senhora. Então, essa última viagem foi assim maravilhosa, que a gente não conhecia essa parte que é o sul lá da Itália, a ponta da bota. Capri foi assim apaixonante, porque eu não esperava. A gente tinha ido à Grécia há uns 3 anos atrás, então a gente achava que a Grécia era a coisa mais linda do mundo, mas eu conheci uma ilha de Capri que assim foi uma coisa apaixonante, né, de você entrar numa gruta azul. É um negócio apaixonante. Essa parte gastronômica a gente ama muito, então
a gente se deu no direito de ir num restaurante muito bacana que fica dentro de uma gruta, que tem uma paisagem maravilhosa e tem também uma gastronomia maravilhosa. Eu vou te pedir a título de curiosidade para o pessoal entender. Conta qual foi o investimento desse almoço de vocês dois aí para o casar. Não, falar porque a coisa é assim. Não, mas Gente, olha, eu vou falar para vocês. É uns bons, assim, vamos botar no dinheirinho nosso aqui no legal, no realzinho. Daí uns 500, 600 reais um pratinho. Tira no vinho, tira a aguinha, tira tudo, tá? Mas vale cada momento da experiência. Vale cada garfada que você dá e cada gole de vinho que você toma. E outra coisa que eu acho assim importante é com quem você está junto. Isso faz toda a diferença. Então, é assim, nós não vamos falar assim que a gente tem uma lua de mel. Não, é uma lua de mel que a gente tem também. Porque é um momento que eu consigo ficar com ela 24 horas dia. Porque ela também tem um trabalho muito estressante e final de semana ela é muito corrido, é apertadíssimo. Então, vale lembrar que a Terezinha está em São Paulo, né? Ela tem a carreira dela, a vida dela em São Paulo, tudo com questão de trabalho, e você durante a semana está aqui então, e fins de semana você volta a São Paulo, volta para casa. Exatamente. Né? Então a gente se encontra ou de manhã ou à noite, porque o dia todo ela trabalha principalmente de final de semana. A vida dela é bem corrida também. E tirando assim, por que eu tô perguntando tanto com relação a viagens? Porque a gente sempre fala, porque eu queria viajar para tal lugar, queria viajar para tal lugar, queria viajar para tal lugar. E por isso que eu pedi para você contar das suas viagens, porque as oportunidades a gente vai construindo. E você foi construindo cada uma dessas oportunidades com planejamento ao longo do tempo. Então, quer dizer, eu pedi para você contar porque todo mundo consegue viajar se planejar, né? Não tenha dúvida, né? Até ontem ou outro dia mesmo a gente falou do espaguete ao Alfredo. Então, se você vai a Roma, existe diversos outros, mas você tem que ir no restaurante onde nasceu o espaguete ao Alfredo, porque é tradicional. Pode ser que não seja o melhor, mas ali nasceu. Não é muito bom, mas ele nasceu ali, então é importante você dar histórico, exatamente. A gente falou sobre isso, sobre o restaurante. E a bisteca fiorentina, que não pode faltar. Não, a bisteca fiorentina pra mim é imbatível. É imbatível. Eu falo até hoje. Pra mim é o melhor prato. Pra mim, nunca comi uma carne tão boa quanto aquela. Não tem condição. E é assim, é muito bom. É muito bom. Então tá aí, ó, na lista. Vai pra Itália, conhecer o Il Vero Alfredo, que é em Roma, e ir pra Firenze comer uma bisteca fiorentina. Più bella, più buono. Bom, vamos falar de praça agora? Já viajamos, já passamos pela sua carreira, já entendemos, costuramos carreira com viagem e tudo mais. Agora você chega a Uberaba, traz toda essa bagagem cultural, toda essa bagagem profissional, cosmopolita, por que não dizer nômade? Um nômade moderno, e você chega a São Paulo, sai de São Paulo e chega a Uberaba. Como que foi sua chegada em Uberaba? Porque a gente está falando de uma das maiores, ou a maior cidade da América Latina, vindo para uma cidade de média de 350 mil habitantes, no interior. São Paulo não dorme. Tal qual Nova York, não dorme. E aqui não é bem assim, é o interior. Tem o lado bom, mas também tem algumas dificuldades para quem está acostumado com aquela vida indormível de São Paulo. Como que foi vir para Uberaba e ao mesmo tempo assumir um shopping center para chamar de seu? Vamos lá, então. Quero saber. Bom, a minha vinda para cá, sim, foi uma decisão muito rápida, que a gente tomou em São Paulo, né, com tudo que estava acontecendo aqui. Mas eu cheguei aqui, não vou falar para você que não estava assustado, mas eu fiquei 15 dias aqui imaginando como poderia ser a minha vida aqui e o que eu teria que fazer, né? Voltei para São Paulo, expliquei, fiz uma pequena auditoria nessas 2 semanas, voltei para São Paulo
tivemos uma reunião com o grupo que administra hoje o shopping e a decisão falou, não, então você volta e faz o que tem que fazer. A minha adaptação, como eu já morei em interior, em São Paulo, então algumas coisas para mim não eram muito diferentes do meu ponto de vista. Era diferente do que eu vivi em São Paulo. Em São Paulo, a tua vida é trânsito, é trabalhar e voltar para sua casa e você está arrebentado, cansado. Aqui não. Você em 15 minutos e 20 minutos, você está em qualquer lugar. Então, em termos de qualidade de Esse vida... é o lado bom do interior. Esse é um dos lados bons do interior. Esse é o lado bom do interior. Em compensação, se você chegar no domingo aqui 2 horas da tarde para você comer alguma coisa, você tem algumas opções que estão dentro do quê? Dos shopping centers. Porque aí os restaurantes de rua não te oferecem essa oportunidade. Então, eu encaro assim, algumas coisas culturais que existem aqui, eu tive que me adaptar. E hoje eu enxergo, na realidade, eu sou assim. Eu sou um interlocutor da cultura ubirabense e do que pensa o proprietário do shopping em São Paulo. Então eu consigo fazer esse link hoje perfeitamente, porque eu entendo como que acontece aqui e explico para esses caras aqui que a coisa não é bem assim. Não é assim, pera lá. Pera lá. Então, agora, Uberaba é uma cidade que te acolhe. Eu não posso falar absolutamente nada. O Fabiano falou a mesma coisa. A cidade é acolhedora, é uma cidade do interior, gostosa de se viver. É uma questão de você se adaptar ao clima, né? Porque aqui é um pouquinho mais quente. Como é que é? O que Eu falo que aqui tem um sol para cada um, e de fato existe um sol para cada um mesmo. Mas assim, a cidade é muito acolhedora. Em qualquer lugar que você vai, ou que eu fui, né, que eu frequento, você é muito bem recebido. Você é recebido de braços abertos. São Paulo é uma cidade mais fria, né? Tem muita gente que às vezes não conhece nem o vizinho de apartamento teu. De porta, né? De porta, exatamente. Aqui não. Aqui a experiência que eu tenho com as pessoas que eu tenho é muito engraçado, porque eu falo assim, eu estou precisando de tal coisa. Aí tem alguém, não, mas eu conheço a tia do amigo, não sei. É uma cidade que todo mundo tem uma ligação, tipo de conexão, né? Exatamente, muito forte. Então, eu conheci gente aqui que eu vou levar para o resto da minha vida. Vai estar no meu coração, na minha cabeça. Isso esquece, eu posso amanhã ir embora, mas eu estou levando essa amizade que é muito fácil de ser feito aqui. Em São Paulo você tem um povo mais frio. E aqui é um povo mais acolhedor, é uma cidade que você sente que tem mais calor humano do que o paulistano. Ai, não sei se você resolver ir embora daqui, não vim de vez em quando aqui para visitar nós, para você ver, nós baixa lá de São Paulo. Pode ir, A minha casa é agora eu minerei para valer. E a minha esposa, ela é mineira. Ela é então, mineira. E eu vou falar para você uma curiosidade da minha vida. Eu conheci a minha sogra, sabe aonde? Aqui em Uberaba. Para. O primeiro contato que eu tive com a minha sogra foi aqui. Ih, meu filho, estava escrito na galáxia. Já estava escrito. Estava escrito na galáxia. Aqui, né? Estava escrito. Olha só, você veio conhecer a sogra. Vim conhecer a minha sogra. Como assim, gente? Porque a Terezinha é nascida onde, em Minas? Ela é nascida em Itumirim, mas a prima dela vivia aqui. A prima dela vivia aqui. E aí foi o aniversário de uma afilhada da minha esposa. Aí eu vim conhecer a família da minha esposa aqui em Uberaba. Então eu conheci a sogra, a prima, o primo, a afilhada, todo mundo aqui. Acho que o meu destino estava traçado, hein? Estava traçado. Aqui pode ser. Aqui foi, Uberaba foi seu santo casamenteiro. Foi, exatamente. E agora é o teu local de trabalho. Exatamente. Né? Agora, vamos andando um pouquinho mais, falando de shopping, eu queria que você contasse um pouco da infraestrutura do Praça, porque é um baita empreendimento. Ele é enorme. O Praça, ele tem hoje 81 mil metros quadrados.
a gente pode falar que 30 mil metros vamos dizer que seja as áreas que você pode serem locadas aí, você tira estacionamento, tudo, né, toda a parte de infraestrutura que existe. De fato, é um shopping que, pelo tamanho da cidade, pela arquitetura que ele tem, ele é muito lindo. Porque, olha, eu vou falar para você, tem muita cidade no interior de São Paulo que não tem um shopping com a infraestrutura que tem aqui. Então, hoje você tem hoje um estacionamento coberto, gratuito, isso eu acho que é importante. Tem uma parte de segurança que a gente preza muito, a parte de limpeza. Então, assim, o shopping hoje é um shopping climatizado, que isso também é importante com a cidade, que tem um clima... Fresquinha, como Beraba. Tem um clima muito quente como aqui. Então, eu acho que toda essa infraestrutura você pode oferecer tanto para quem frequenta o shopping, quanto para um lojista que vai se instalar o shopping. Ô Edson, quando o shopping foi inaugurado, tinha uma grande expectativa da sociedade que ele se tornasse realmente um grande polo de comércio, de entretenimento e de negócios não só de Uberaba, mas para a região como um todo. No começo, até ele estava se despontando, estava crescendo, mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, como diz bom mineiro, que alguma coisa mudou a realidade do shopping. Como superintendente atual do shopping, está aqui há pouco mais de um ano, aqui assumindo esse cargo, como que reverter essa imagem, restaurando a confiança não só dos lojistas e de novos lojistas, mas também dos visitantes para poder voltar ao shopping. Felizmente, a gente tem que tocar nesse assunto. Não era da sua gestão, não tem absolutamente nada a ver com você. Não, mas eu acho que você pegou esse bebê no colo, não, né? Então, eu acho que assim, existe um histórico todo, né? Quando o shopping foi inaugurado, a administração foi terceirizada para uma empresa naquela época, e houve um desacordo com os proprietários do shopping. Aí passou essa administração para um terceiro novamente. Então ela foi mudando de mãos. Foi mudando de mãos. E quando você muda de mãos e passa para uma mão que não é muito certa, digamos assim, que não soube ali administrar. Não, eu não quero qualificar ninguém nesse aspecto, senão a gente vai entrar numa seara que eu acho que não tem nada a ver com o nosso bate-papo. Então, assim, foi uma administração, digamos assim, que não foi muito boa. Cometeu falhas ali. Então, na realidade, eles queriam popularizar o shopping, porque na realidade deveria ser feito um outro trabalho. Então, no apogeu de toda essa crise, aí os proprietários resolveram encontrar uma administradora, que é do próprio grupo, para que seja feita essa parte administrativa. Hoje, posso lhe dizer, a administração é transparente, tanto com os lojistas. Eu acho que, desde que eu cheguei aqui, a gente trocou toda a parte administrativa, não ficou ninguém. A segunda etapa nossa seria o que é a inadimplência aqui. Era um verdadeiro absurdo. A hora que eu comecei a ver os números, eu falei assim, não, isso daqui não pode ficar assim. Então, o que houve? Como a gente fez uma reestruturação administrativa, nós também fizemos uma reestruturação dos lojistas, que era importante. Então, aquele lojista que não queria se empenhar, que ele achava que aquilo lá era muito cômodo ele se instalar ali, e uma administração muito fraca, ele foi convidado a se retirar. Então, hoje, a administração nova, para escolher um lojista para entrar dentro de um shopping, a gente não vai colocando qualquer um ali dentro. A gente, inclusive, resgatou alguns lojistas que estavam inadimplentes, a gente fez certos acordos. Hoje eles estão superando toda essa fase. Também teve essa fase de pandemia. Na realidade, esse shopping, quando ele surgiu, ele pegou justamente aquela crise da Dilma, que foi
catastrófica para o país. Aí ele começou a subir a rampa, digamos assim, aí entrou a pandemia, que aí se fechou tudo aqui. Foi um lugar, acho que uma das cidades, assim, acho que foi muito drástica, o que foi feito aqui de fechar o shopping. Ele ficou fechado por mais de 90 dias, assim, fechado mesmo, de porta e ninguém entrando. Lembrando que nessa época aí, no auge da pandemia, você ainda não havia assumido a A gente administração, não né? tava, Você chegou ali no finalzinho exatamente. da pandemia, você chegou. Isso, eu tava em São Paulo, aí eu cheguei aqui no final, então tinha uma limitação de público que poderia entrar, tinha toda essa parte de higiene que teria que ser feita, então as pessoas tinham que entrar de máscara. Então, na realidade, a gente estruturou, né, a parte de infraestrutura nossa para receber o povo. E depois que começou a ter vamos dizer assim, o afrouxamento da parte de pandemia, que aí nós retornamos, principalmente a parte de cinemas, existia uma restrição muito grande. Então, você colocar aquela máquina para funcionar e uma sala onde cabe 100, você colocar 25 pessoas, que era o permitido naquela época, era um prejuízo muito grande. Mas aí, com o tempo, a gente foi estruturando também toda essa parte de assistência que você tem que dar para o seu público que está ali dentro, em termos de higiene. Medidas de segurança, né? Biossegurança. Também. Então, hoje, vamos dizer que nós estamos na nossa vida quase que normal. Isso daí atrai o público, lógico que atrai o público. Eu sei que eu tenho um trabalho muito árduo ainda pela frente, né? Mas depois nós vamos tocar nesse assunto, que acho que essa parte de documentação do shopping. Inclusive, a minha próxima pergunta, que seriam quais foram as ações iniciais? Logo que você chegou aqui, quais foram as primeiras atitudes que você teve que tomar na sua gestão para começar realmente a colocar o Praça nos trilhos ali, a reorganizar a casa, né? Porque você teve que limpar, você foi praticamente um diarista mesmo. Foi, exatamente. Você teve que dar uma faxina, entendeu? Organizar, colocar os móveis ali, digamos assim, como é que eu posso falar? Ilustrando aqui, né? Os móveis colocar de volta no lugar para começar a abrir as portas novamente, né? Não tenha dúvida. Então, quais foram essas ações iniciais, assim, que você viu? Não, sem isso, sem tocar nessa feridinha aqui, não vai dar para seguir em frente. Então, quando eu cheguei aqui, eu posso te falar, a documentação do shopping não tinha 1 a 4. Não existia absolutamente nada. Aí, com esse time que eu fiz na administração, que foi um trabalho não meu, mas do meu time, nós conseguimos em 8 meses colocar a documentação em ordem, não só a parte de documentação, mas também os maiores credores, que não eram poucos, né? A gente sabe disso daí. A gente fez todos esses acordos, nós fomos cumprindo todos esses acordos, mas a parte de documentação, hoje nós temos um alvará de localização. Que nem não tinha alvará, não tinha alvará de bombeiro. Nada. Então, hoje nós temos o AVCB, que foi também uma conquista do meu time, com um trabalho muito árduo também. Então, por que isso daí é importante ao shopping? Ou é importante a qualquer outro estabelecimento? Hoje, com essa documentação em mãos, eu consigo hoje trabalhar com uma loja âncora, porque se eu não tivesse isso daí, eu não posso nem oferecer o espaço para uma loja. Como nós perdemos alguns lojistas por não ter a documentação. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Eu imagino. E o time teve que trabalhar muito duro. Então, hoje a gente tem toda a documentação em ordem, no entanto que todos os eventos que podem ser feitos, né, a gente não tem problema algum de ser feito isso. Eu acho que um dos eventos fantásticos que teve aqui, que não foi para o shopping, foi para a cidade em si, foi o Festival do Torres. Foi um pouco antes o Summerfest também. O Summerfest também foi muito bacana, foi muito bom. Mas o festival, eu acho que tocou muito mais
a cidade Já vou. em si chamou, foi mais de 35 mil pessoas em 4 dias. Antes da gente entrar, que eu quero que você me conte direitinho como é que foi o festival, eu estive lá, e eu acredito que muita gente também esteve lá. Por que eu quis tocar, Edson, nessas questões de como que estava o shopping antes? Porque às vezes as pessoas olham o shopping hoje, falam, nossa, mas uma estrutura dessa, por que não tem mais loja? Por que não tem... para as pessoas também entenderem o que tem por trás da chegada de uma loja âncora. Queria que você explicasse também para o pessoal de casa que está vendo a gente o que é uma loja âncora, né? Porque tem as âncoras e tem as satélites. Eu queria que você explicasse para o pessoal entender a importância de toda essa documentação que você teve que correr atrás até para tentar iniciar uma negociação com uma grande rede, né? Hoje, isso daí, as lojas âncoras são as grandes lojas que a gente vê aí, que são a Riachuelo da Vida, uma CIA, Renner, Tokstok, exatamente. Por aí vai. São as lojas âncoras, né? Uma Centauro da Vida que tem, todo dia a gente recebe isso. Por que não traz uma Centauro? A coisa não é tão fácil assim, né? Então requer um investimento nessas lojas âncoras. Mas eu não poderia ir buscar uma loja âncora se eu não tivesse uma documentação que me amparasse, porque é um dos requisitos iniciais, né? Uma negociação fala assim, mas você tem toda a documentação sua em ordem? A primeira pergunta, né? Exatamente, porque o cara, a empresa não vai pôr o nome dela em risco, claro, de jogar o nome dela num lugar qualquer e amanhã ou depois acontece uma coisa de errada, um incêndio, uma catástrofe qualquer, e o nome dela está em jogo, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que nós estamos trabalhando agora. Eu tenho um gerente comercial que atua na região nossa, então, Uberaba, Uberlândia, Ribeirão Preto e Araxá e outros lugares aqui. Mas também tenho parceiros em São Paulo atuando nessa área também. E nós estamos negociando com algumas lojas âncoras para vir agora. Já quero esse spoiler já. Não, mas ainda não vai ter o spoiler. A gente tem que chegar lá. Eu tentei, gente. E as lojas satélites, é lógico, ela também precisa ter o amparo nosso. Nós estamos hoje trabalhando, inclusive, junto com a CDL, franquias na parte principalmente de alimentação, que querem vir para cá. Então, a parceria nossa junto com a CDL, o que é buscar o investidor, é buscar alguém que esteja, porque todo mundo acha, não, vai comprar uma franquia que custa 1 milhão, custa 2, não. Isso daí custa de fato, o McDonald's, mas existem diversas outras franquias que podem dar oportunidade de negócio, que não estão na cidade, que eu acho que o mais certo é você trazer coisas novas para cá, que não custou uma fortuna. Então, e tem muita franquia bacana por aí, existe muita coisa boa, que não é nenhum absurdo. Você não precisa ter uma loja de 100 metros, você pode abrir uma loja hoje de 30, 40 metros, e você não tem um investimento muito alto e tem toda uma estrutura e uma garantia que uma franquia lhe dá. O Edson, a questão das franquias, eu te falo porque a gente passa por shoppings em outras cidades e a gente vê lojas super bacanas em formato small, né? Aquele pocket, aquela loja pequena, que alguns chamam até de loja conceito e tudo mais. A Cacau Show é um exemplo. Ela tem uma loja mais conceitual. Eu sei porque minha família tem lojas dessa marca em Brasília. Então, existem, não é só um. Você tem um formato mais pocket, que é um formato mais conceito, você tem aquele mais elaborado. Então, quer dizer, existem inúmeras franquias. Por favor, eu já vou fazer um pedido aqui. Eu sou apaixonada por vinho, eu sei que você também é. Traz uma franquia de vinho pra cá, ué. Vamos buscar, por que não? Tem umas franquias que tem uns wine bar aí maravilhosos. Você sabe que esses dias eu tava pesquisando. Enfim, abafa. Vamos lá. Voltando aos eventos, você falou agora do Festival do Torresmo, que foi um sucesso. Foi ali no estacionamento aberto, né? No terceiro pavimento. 35 mil pessoas passaram por ali, em média, né? Nós colocamos aí uma média, em 4 dias de evento. Antes disso, nós tivemos também o Summer Fest, que foi um festival de cerveja artesanal,
com muita música, lotou Tô. também. Qual é o objetivo dessas ações, desses eventos dentro do shopping? Eu acho que, por exemplo, o shopping, eu acho não, tenho certeza que o shopping hoje, com toda aquela coisa que nós comentamos há pouco de infraestrutura, hoje existe para acomodar um tipo de festival ou qualquer outro evento que possa ser feito. Então, eu acho assim, com toda aquela infraestrutura que pode acomodar muito mais gente, por que não usá-lo? E por que não ser o shopping um ponto de referência para festival? No entanto, que agora em outubro nós vamos ter alguns eventos. Em novembro já também estamos planejando outros eventos. Então já vamos avisar para a galera ficar de olho aí no Instagram do Praça. Já tem um spoilerzinho aí. Já um. Ou novembro outubro já basicamente a nossa agenda já está completa. Em novembro nós estamos já pensando em alguma coisa pré-Copa do Mundo. Já estamos trabalhando em Copa do Mundo também. E também já estamos vendo Natal, não tenha dúvida, porque o meu ano já está quase em janeiro, entendeu? Então, a minha cabeça já está assim. Então, eu acho assim que o shopping hoje, a estrutura que ele oferece é muito boa e tem um outro ponto que é importante, a localização. Você não precisa se locomover para um lugar muito distante, basicamente nós estamos no centro. Tudo o que ocorre aqui. Então, você tem a facilidade de estacionamento, a facilidade de infraestrutura e a facilidade de estar próximo a um terminal de ônibus ou a você ter um direito de usar um Uber ou estacionamento. Realmente, é fácil estacionar. Outra coisa, a gente está falando muito de novos lojistas e tudo mais, mas quantos lojistas hoje, quantas atividades tem em operação hoje? A gente sabe que uma grande operação entrou recentemente no Praça, né, que é o Codal. Exatamente. 300 funcionários ali dentro agora. Isso aumenta bastante o fluxo e até a economia interna ali circulando, né? A Codal, ela está prestes a se instalar lá, basicamente a parte de infraestrutura dele está sendo pronta. Devemos ter a inauguração já no próximo mês, mas nós temos uma empresa porque no fundo é o seguinte, nós temos uma área business dentro do nosso vale lembrar isso também, tem uma área destinada a empresas, né, não exatamente. lojistas. Então ali a gente tem um misto entre a área business e tem um misto que nós estamos trabalhando na parte de lojistas, né, do varejo, digamos assim. Então, hoje nós já temos uma empresa de logística instalada ali dentro, onde existem 120 funcionários que ali dentro eles consomem e ali dentro eles vão amanhã ou depois, vamos escolher um cinema, vão para ir com a esposa ou namorada, ele tem ali dentro uma grande estrutura para ser feito isso daí. Agora, no próximo mês, nós devemos ter já a instalação da Codal lá dentro, que você disse, mais ou menos 300 colaboradores. Então, isso daí começa a dar um fluxo dentro do shopping, não só de segunda a sexta-feira, porque se você está lá, se você tem uma comodidade, por que não trazer a sua família no final de semana? Porque tem tanto um atrativo com a criança, né, que tem os brinquedos, como também tem uma coisa, tem um bar, tem um restaurante onde você pode tomar um chopp com a tua esposa, tem música ao vivo e tem um cinema maravilhoso. É verdade. A parte de entretenimento também a gente foca muito nisso daí. Porque hoje em dia o shopping não é só um lugar de compras, né? Não, ele é um lugar de convivência. Exatamente. E tem uma outra coisa, é pet friendly. É pet friendly. Isso é muito importante. Né? Isso o seu cachorrinho ou o seu bichinho de estimação, ele pode andar no chão. Isso é muito importante, porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê o universo pet. Eu sempre falo isso, porque eu sou mãe de pet. O mercado bilionário crescendo a cada dia mais. Então, a gente está vendo muitas mudanças aí no universo pet. Hoje, antigamente, cão e gato só era transportado no bagageiro do avião. Hoje já não, pode já vir junto com você.
Você tem restaurantes que aceitam, hotéis pet friendly, pousadas crescendo absurdamente. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre pousadas na região da Serra da Canastra. Todas as que eu vi são pet friendly. Todas são pet friendly. No fundo, o cachorro, ele, queira ou não, ele substituiu muito o teu filho, uma coisa de carinho, e é outra coisa. Onde você vai, você leva. Né? Porque, então, por exemplo, quem já está casado há um tempo, o filho cresce, vai para a faculdade, vai construir a própria vida, pet vira o bebê, exatamente. Da casa. Foi o que aconteceu em casa. Mas é bem por aí. É bem por aí. Ou no meu caso, que opta em não ter filhos humanos, acaba sendo mãe de pet. Os filhos de pelo. Os filhos de pelo. Mas é uma coisa muito importante ser dita também, que o espaço é pet friendly. Eu lembro que uma vez eu estava lá, estava tendo até o Praça Kids, que é um evento infantil que tinha de atividades lúdicas para as crianças e tal. E tava um garoto carregando o shih tzu dele no colo. Aí eu virei e falei assim, por que não põe mas no por chão? que você não coloca ele no chão? Ah, mas não pode. Pode sim! É pet friendly. Ele pode passear aqui dentro à vontade. E, como você mesmo disse, uma cidade como essa, que tem um sol para cada um, exatamente. É um conforto térmico absurdo para o animal você também. Não queima a patinha dele, né? O piso é gostoso de andar, deve ser uma delícia andar descalço naquele piso geladinho, com um calorão desse. E ele tem todo o conforto térmico ali para passear. E a gente torce muito, e eu tenho certeza que você já deve estar pensando nisso, e trazer alguma coisa mais do universo pet, porque não tenha dúvida, nós estamos atrás. Olha, eu vou te falar uma coisa, por que não você clientela tem. Porque você não deixar o seu pet no pet shop e ser feito as suas compras e depois a hora que você pet sair, care, por exemplo. Exatamente, porque existe isso daí. Pet spa day? Não pode que ser. chique. Adoro. Minhas filhas vão amar. Então, a gente entrou no universo do pet aí, mas eu te perguntei a questão de quantas lojistas. A gente entrou na questão do Kodal. Quantos tem em média no shopping hoje? A nossa ocupação hoje está em torno de quase 60%, mas... É porque é muito grande. É muito grande, mas a expectativa nossa de chegar em meados do próximo ano é em torno de 70. 75. Muito o nosso trabalho. A meta do nosso time é isso daí. Bater meta. É isso que eu ia falar. Por exemplo, a gente já comentou de documentação que foi colocada em ordem, nós já comentamos da questão da segurança, nós já comentamos das questões de cuidado, né, eu posso usar essa palavra, da mantenedoria ali do mall, do shopping, mas eu também queria saber, existem outras ações que estão sendo feitas para que o shopping volte a abrigar e aumentar, a atingir essa meta de 70%? Lógico que a gente tem essa meta, o meu time, né? Eu falo assim porque não é desafio, né? Exatamente. É desafio. Como todo e qualquer negócio tem os seus desafios. Então é assim, eu acho que está sendo feito um trabalho muito forte nessa parte comercial. Eu acho, por exemplo, parcerias que a gente, não só aqui, mas em outros lugares também, como em São Paulo, a gente está sendo feito. Mas eu acho assim, por exemplo, essa oportunidade que a CDL está dando para o shopping, para fazer uma apresentação, como a gente já fez uma reunião inclusive reunião de diretoria lá exatamente. dentro. Então a gente está expondo o que o shopping pode oferecer e as vantagens que a gente tem para o lojista que é associado à CDL para se instalar lá. Então, a gente já Existem teve procura, já conversas de parcerias. Já teve, bacana. Já tem algumas coisas andando aí, mas o nosso foco hoje é colocar uma grande âncora lá dentro. Uhum. E a minha meta é o seguinte, eu não quero trazer uma âncora aqui, eu quero trazer uma novidade para a cidade. A Uberaba está precisando. Porque eu acho assim que a concorrência, quando ela é saudável, ela é útil para todo mundo. É verdade. Entendeu? Assim, a concorrência, quando é leal, todo mundo ganha. É verdade. Né? Então a gente está muito forte nesse aspecto.
E outra coisa que a gente fez assim, que antes não existia nas administrações, pelo menos é a proximidade junto com o lojista seu. Uhum. Porque, queira ou não, as dificuldades, um pode ir muito bem, o outro pode ter uma dificuldade. Então, a minha porta está sempre aberta, eu recebo todo mundo, eu não tenho nem sala, é a sala, a minha é de reunião de todo mundo, você já esteve lá, você sabe como é que é. Então, eu acolho aquele que tem dificuldade e entendo como eu posso ajudá-lo. Isso é importantíssimo. Você falou uma questão muito importante aí, a gente está no Prosa CDL, e a CDL, ela tem essa paixão por, né, tanto é que o slogan da CDL é a casa de soluções, né? Então, eu acho que essa parceria CDL Uberaba e Praça Uberaba Shopping é muito importante, porque eles... A gente tem uma sinergia muito grande. A entidade luta veementemente pelo comércio da cidade, para as questões que atingem os lojistas, dão todo o apoio, o respaldo para o lojista. Então, eu acho muito importante, porque tem muito lojista querendo expandir negócio e agora tem o Praça Shopping aí como parceiro do CDL com esse espaço pronto, né? E hoje eu estou aberto a fazer negociações que antigamente não eram feitas. Né? Não eram possíveis de ser feitas, também, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, se alguém quiser se instalar lá, eu preciso da documentação. Está aqui. Que nem hoje nós temos lá dentro uma autoescola que tem uma pista, né, de prática de moto e tal, que sofreu um tempo aí porque não tinha a documentação necessária. Hoje não. Hoje para continuar as atividades, exatamente, né? Ela pode funcionar perfeitamente, entendeu? Isso daí é uma coisa importantíssima. Então, assim, eu acho que pro empreendedor que está aqui, ou na região, ou próximo que queira, nós estamos, vou dar até um spoilerzinho. Manda. Está vindo um empório de um rapaz que tem uma loja em Araxá para se instalar aqui. Olha que bacana. Então vou vir com uns doces que são feitos em Araxá, que eu não conheço, mas diz que é muito famoso. Menino, fala que eu vou conhecer, exatamente. Então vai vir com os queijos lá da Serra da Canastra. Então vai ser um lugarzinho pequeno, mas acolhedor. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então a gente está abrindo também as portas para quem não é só daqui. Quem queira empreender, o shopping está aberto. Não, e fora que essa questão do empório e trazer as delícias de Minas, é muito mais do que simplesmente um espaço só de você conseguir comprar doces, compotas e o famoso queijo mineiro. É a cultura, exatamente, é a cultura sendo estabelecida, mineira, né, fomentada, exatamente. Né, dentro do espaço. Nós falamos da parceria com a CDL, mas eu também queria comentar que o Praça Uberaba Shopping também vem sendo muito apoiado pelo atual governo, como você nos contou ali na sua pré-entrevista para o Lúcio Castellano, nosso assessor de comunicação da CDL. E eu queria que você falasse um pouco desse apoio, porque é muito importante. A gente está falando de uma gestão pública, né? Nós não vamos entrar na questão partidária, política em absoluto, nada disso. Nós vamos falar do papel de um governo municipal apoiando grandes empreendimentos ou o próprio empreendimento que está dentro do município, né? Porque, como eu comentei muito bem com o Fúvio e até com o Miguel, que foram as minhas prosas anteriores, eles são, assim, fomentam muito o comércio local, porque estando aqui localmente, o imposto remete para a cidade e remete em melhorias para a cidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse apoio. O microfone está aberto para que você fale, que eu acho que é importante que as pessoas saibam também. Então, a gente, logo nesse início que foi a nova administração, a gente procurou o governo, nós fomos recebidos
de braços abertos por todos os setores que a gente necessitou encaminhar alguma coisa, porque no fundo é o seguinte, não é só a parte de geração de impostos e consumo. Você pode botar aí, não é só a parte de geração de impostos e consumo. Vamos lá. Eu gravei a última frase dele, não é só geração de impostos e consumo. Refazer a pergunta, tá? Tá bom. Não, a gente espera. Posso de cigarro, é engasgada mesmo. Vamos lá. Refluxo? Se fosse refluxo, estava fácil. Então o seu vai. Vamos lá. Ô Edson, ainda falando sobre apoios e parcerias, na sua entrevista prévia ao nosso assessor Lúcio Castellano, você comentou do apoio que o governo municipal vem dando ao Praça Shopping Uberaba em diversas questões. E eu queria que você comentasse, porque é importante. Eu estive conversando aqui com o Miguel da River Autopeças, estive conversando com o Fulvio Ferreira também, em minhas prosas anteriores, e nós falamos muito da questão do comércio local, da geração de impostos local, que o que é gerado de imposto aqui retorna para o município. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que é importante, a gente não vai falar aqui de partido, de questão partidária, nada disso, é gestão pública. Cuidando do que é para a cidade, né? Não, eu acho assim, não é só a questão de impostos, né? Porque, no fundo, eu vejo o Praça Uberaba como um patrimônio da cidade. Ali, lógico, tem os impostos, mas tem a geração de empregos. Se você observar o que tem de gente, tem gente que trabalha ali dentro, não só diretamente ligado ao shopping, mas se você olhar, você tem mais de 1.200 empregos ali dentro. Se você multiplicar isso daí por 3 numa média, são 3.600 poucas. Famílias, né? Famílias, exatamente. Tem 3.600. Se você for uma média de 3, que é muito baixo, pode até ser mais. Então, assim, o apoio que a gente teve do governo, em todas as instâncias que a gente foi, para todo esse acerto de documentação, inclusive de dívida pública que a gente tinha. Eu recebi o apoio de todos, o secretariado, do próprio governo, do executivo. Na realidade, todo mundo enxergou como eu estava enxergando. Aquilo é um patrimônio de Uberaba. Ali gera-se emprego, gera-se imposto e ali renda para quem está ali dentro e o entorno também, entendeu? Uma das coisas, assim, uma das atitudes que a gente teve, o entorno ele necessitou de ter um posto policial. E hoje, dentro do shopping, por motivo de segurança do entorno, nós temos lá dentro, né? Temos uma base lá dentro, que é absolutamente cedida para que eles não tenham gasto algum. É um lugar que nós cedemos, né? É estratégico. E foi em função não da segurança do próprio shopping, mas a segurança do entorno do bairro ali, que era uma solicitação, inclusive, da associação dos moradores ali. Locais ali então, de São Bento. A gente cedeu o espaço ali. Hoje existe uma base ali dentro. Isso vale a pena dizer Isso também. Daí é um trabalho para a área que está ali dentro, não porque ali dentro nós temos, ali próximo a gente tem um ônibus ali. Terminal. Que, queira ou não, circula todo tipo de gente, né? Que a gente infelizmente. Exatamente. Então, pro entorno foi muito bom. E só fazendo um adendo aqui, essa questão coloca em risco até as próprias pessoas, trabalhadores que frequentam o terminal, né? Também, exatamente. Então, ter uma base estratégica ali dentro, tão perto foi apoia muito bom. E garante a segurança até das pessoas ali que estão pegando ali o ônibus todo dia para ir trabalhar, né? Edson, a gente está chegando na reta final da nossa prosa.
Mas eu quero saber, primeira pergunta aqui para a gente encerrar. O que o público de Uberaba pode esperar do Praça Uberaba Shopping daqui para frente? O finalzinho, reta final de 2022, 2023 chegando aí, né? O que o público pode esperar? O que vem aí para os próximos passos do shopping? Com certeza vamos ter bons eventos, isso é muito certo. O que eu disse já antes, outubro já está, a nossa agenda já está basicamente pronta. Nós vamos fazer uma ação muito especial para o Dia da Criança, que vai ser dia 12, numa quarta-feira. Então é uma data assim que não dá para você emendar nem segunda e terça, e tampouco quinta e sexta-feira. Então nós vamos ter um grande evento voltado justamente para criança, mas também nós vamos ter a parte dos pais que, né, vão não desassistam os pais, também, né? não desassistam, né? Mas... já estamos planejando novos eventos em novembro, lógico, Natal está aí dentro, mas visando 2023, nós temos a meta de fazer essa ocupação do shopping se tornar muito mais rica, vamos dizer assim. A gente está trabalhando muito forte, principalmente na parte de alimentação, com franquias que querem vir aqui. Justamente, nós estamos tendo o apoio também da CDL nesse aspecto. E vamos fazer outras parcerias, né? Por que não? Opa! Né? Sempre aí. Praça Uberaba Shopping de portas abertas. Nós já estamos programando os festivais também para o próximo ano, com datas muito certas, já estamos com contato com muita gente aí. Vai ter calendário de eventos do Praça, então, para 2023. Porque a gente tem que usar essa infraestrutura aqui, sei lá, porque na realidade é um conforto, tanto para quem está trabalhando lá, para o público que está indo visitar. Isso é importantíssimo. Edson, queria muito te agradecer por esse dedinho de prosa aqui com a gente. Foi muito bacana saber, você realmente foi de uma honestidade muito grande aqui, abriu tudo que estava acontecendo e todas as ações. Eu acho que é importante que o público saiba, porque muitas vezes pergunta, poxa, mas por que não vai? Mas por que não vai? Não é, porque tem um monte de coisa para trás antes que precisa ser resolvida, né? Não tenha dúvida, a gente tem que arrumar a casinha para começar a mudar as outras coisas. Eu que agradeço a chance de estar aqui. Eu acho que tem que agradecer ao Fernando da CDL. É um prazer conversar com você. A gente já tocou um dedinho de prosa em diversos outros lugares. Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos. Sim. Que eu admiro muito. Obrigada. Né? E estamos juntos, né? Vamos aí trabalhando junto, e eu tenho certeza que não só eu, mas o meu time está trabalhando para ter um praça melhor, com mais conforto, e oferecer à sociedade toda a parte de entretenimento e de compra. É isso aí. Eu agradeço. Então tá feito o convite aí do Edson. Vá ao Praça Uberaba Shopping, vá se divertir e prestigiar o nosso comércio local. Logo teremos novidades muito boas. E pode acreditar. Anota aí, hein, gente? Muita coisa para os próximos meses. Pode ter certeza. Meu amigo, muito obrigado obrigada. Você. Fica com Deus. E você vamos também. Vamos. Você vai ficar aí mais um pouquinho, depois que a gente acabar aqui, que eu conversar com o pessoal de casa, a gente vai ter mais um dedinho de prosa. Vamos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acabei de conversar com o Edson Alves, superintendente do Praça Uberaba Shopping, que trouxe aqui várias informações sobre o Praça, o que tem aí os novos passos, o futuro do empreendimento. Compartilhou um pouquinho da experiência de vida como esse nômade que já foi por vários lugares do mundo, deu dicas para quem quer ir para Singapura e muito mais. Eu espero que você tenha curtido esse dedinho de prosa aqui no Prosa CDL, e eu vou te convidar, hein? Não está inscrito no canal ainda? É muito simples. Clica aí no inscreva-se e ativa o sininho, que você vai ser o primeiro a saber quando a gente publicar um novo episódio, novinho em folha aqui no Prosa CDL. E tem outra coisa. Gostou? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão de entrevistado?
Também é muito simples. Coloca aí pra gente nos comentários. E não esquece de seguir a CDL Uberaba no Instagram, que lá tá cheio de novidades. E você, lojista, tá aí precisando de um apoio? É muito simples. Acesse www.cdl.com.br e seja um associado. Assim você vai ter uma casa inteira de soluções para você. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo Prosa CDL. Tchau!